Pois bem, eu acho que antes de começar a mostrar o ponto de vista do Ministério Público a respeito desse grande problema, é necessário dizer que a função do Ministério Público em tudo isso é uma função de fiscalização. Fiscalização, seja do ponto de vista da moralidade administrativa, do meio ambiente, do consumidor, e todas essas áreas são atribuições da 4ª Promotoria de Justiça Navegantes, da qual eu sou titular. Então, eu vejo o grande problema da água aqui em Navegantes sob vários aspectos, especialmente aspectos da moralidade administrativa, do consumidor, talvez em ordem de importância, e também do meio ambiente. Então, é claro que a visão do Ministério Público é uma visão crítica, e entendam isso, mas antes de expor a minha visão, eu tenho que dizer também que a minha visão é uma visão apolítica. É uma visão de alguém que está no município tentando fazer que o município melhore. Certo? Por que eu disse isso? Porque o problema da água, da falta de água, da qualidade de água em Navegantes, é um problema que, no meu ponto de vista, decorre de um problema maior municipal. Esse problema maior está diretamente vinculado à falta de qualificação técnica das pessoas que estão administrando as várias secretarias do município, entre elas a CESAM. Certo? Aí se pergunta, bom, qual a situação, qual a solução para o problema? Eu ouvi, devemos, claro, mais ouvir do que falar, então eu ouvi todas as manifestações, anotei várias colocações importantes. Algumas coisas eu já sabia, até porque tem alguns procedimentos em trâmite na Promotoria de Justiça a esse respeito. Primeiro, nós temos uma população de em torno de 60 mil habitantes. Vou colocar por baixo, até eu trouxe o dado exato, até para não... São 60.588 habitantes, segundo o censo de 2010, e a estimada para agora, atualmente, 2018, 79 mil habitantes. Esse é o dado real. Segundo o que o Joab já tinha falado em um depoimento da promotoria, o Humberto falou agora, temos 25 mil unidades consumidoras. É gente, é água e é responsabilidade. A questão toda é a seguinte, o que eu apurei agora há pouco tempo é que o corpo técnico da CESAM, hoje, é o seguinte, temos 10 servidores comissionados, salários de alguns de 10 mil reais, temos 3 funções de confiança, entre elas do Humberto Júnior. Posso estar errado, me corrija se estiver errado, mas o senhor acho que é agente de serviços gerais, está num cargo de confiança. E temos servidores temporários 7, e efetivos mesmos, temos 4 servidores, sendo que 3 agentes de serviços gerais e 1 agente de serviço administrativo. Certo? Aí a problemática é lógica e óbvia. Não precisa ser administrador, não precisa ser engenheiro. Como que um sistema que cuida de 80 mil pessoas, de fornecer água para 80 mil pessoas, com 25 mil unidades consumidoras, não tem um engenheiro? Aí eu vou pegar o relato do nosso secretário, que disse que temos engenheiros efetivos analisando a questão do reservatório da água vai ser feito. Efetivo emprestado, segundo o depoimento prestado na promotoria, me corrija se eu estiver errado também, da Secretaria de Educação, emprestado. A situação da falta de água, da questão da medição da água, segundo o depoimento prestado também na promotoria, tomaram, e o Diogo me corrija se eu estiver errado, também já o conheço, porque também já conversamos a respeito, tiveram que emprestar profissionais da Semasa para vir aqui ajustar a telemetria. Então a situação é muito grave. Só que assim, a situação grave, ela não é só na Semasa, é no município como um todo. Várias outras secretarias com problema. Falamos da questão da grande... cada vez se aumenta mais as residências de forma desordenada, isso é um resultado. Certo? Só que, inadmissível que não tenha corpo técnico. Inadmissível, com todo respeito, com o melhor que sejam os profissionais que estão lá hoje, é inadmissível que não tenha corpo técnico. É inadmissível que toda a arrecadação de 25 mil unidades não seja suficiente para resolver o problema.
E eu não estou falando desse prefeito ou daquele prefeito, é a administração como um todo e vem passando por isso há vários anos. E aí, entrando no que o Ministério Público pode fazer, o Ministério Público está fazendo, só que, infelizmente, a gente depende da Justiça. Eu tenho aqui um termo de ajustamento de conduta feito com o município de Navegantes no ano de 2013. Vejam, 2013, certo? Aquele reservatório de água que vazou, que foi feito, teve problema na licitação, foi cumprimento do ajuste de conduta com o Ministério Público ainda no ano de 2013. A Agência de Águas, já em 2013, vou ler o que... Lá em 2013, ó. Julgamos ser difícil nova captação independente para navegantes. Assim sendo, sugere-se a captação atual ampliada e que a estação de tratamento continue fornecendo água para navegantes até que se viabilize outra alternativa. Na verdade, o que quer dizer aqui é que a água deveria continuar vindo de Itajaí e se fez uma análise geral para tentar achar alguma solução. Nesse TAC, que era uma solução que se pensava lá em 2013, vejam, volta a comparar a população. Se em 2010 tínhamos 60 mil habitantes e em 2018 vamos ter 80, vamos considerar que em 2013 se tivesse 65, chute. Talvez hoje é muito mais. Nesse ajuste de conduta, o município assumiu várias obrigações com o Ministério Público. Entre eles, algumas das obrigações são essas. Instalação de 3 busters na meia praia. Até onde eu sei, não sou técnico, sou engenheiro, buster é uma bomba para dar pressão na água. Talvez com esses 3 busters tivesse resolvido uma parte do problema. Além disso, é o item 1.4.1 do TAC, o município assumiu a obrigação de construir um reservatório de água próximo à travessia principal de Navegantes, o bairro São Domingos, com capacidade de reservação de no mínimo 2.000 metros cúbicos de água. Esse é aquele reservatório que foi feita uma licitação para fazer, vazou, não atende a demanda, e resultado de tudo isso. A última audiência pública, vou fazer um parênteses, a última audiência pública que eu vim aqui, e eu já tinha vindo aqui na casa em uma outra audiência, eu falei de uma questão de uma multa por um outro TAC descumprido, que foi na causa do bem-estar animal. Nesse processo, existe uma execução ajuizada pelo Ministério Público, na qual, no dia 10 de janeiro de 2019, eu peticionei pedindo bloqueio judicial das contas do município de R$3.600.000, simplesmente por descaso do município cumprir com o que está no TAC. Então, com todo respeito, e aqui é uma audiência pública, onde você tem que falar com coerência e mantendo respeito, claro, falta administração, falta corpo técnico, e falta levar a administração pública com um mínimo de profissionalismo. Como que se, desde 2013, existe um TAC a ser cumprido, com uma dívida tão cara a ser paga, como que agora que se fala, vamos construir um reservatório para daqui para frente? Como? Basta voltar ao que o Diogo falou lá da Semasa. Como eu falei, anotei tudo que todo mundo falou. Engenheiro sanitarista, engenheiro civil, engenheiro elétrico, segundo o que ele me falou no depoimento, tem um engenheiro só para cuidar da telemetria. Então, eu vou esclarecer para vocês, para que a população também saiba, uma coisa que não veio à tona aqui. Essa história da falta de água encaminhada por Itajaí. Primeiro, eu não estou dizendo que Itajaí está mandando a água correta. Eu não tenho essa informação. Eu não sei se de fato manda ou não manda. Agora, o que acontece é o seguinte. Existem 2 adutoras que mandam água de Itajaí para Navegantes. Certo? Existe telemetria em uma das adutoras e em outra adutora do lado de Itajaí. Então, cada adutora tem uma telemetria lá em Itajaí. Então, segundo o que foi apurado até agora, quando Itajaí manda a água para Navegantes, passa pela telemetria de lá. Então, lá eles dizem qual a quantidade da água está vindo para cá. Segundo o que eu fui apurado, e se eu estiver errado, eu estou me baseando no depoimento do nosso secretário, no que foi medido até lá, talvez o Humberto tenha mais informação técnica que não foi me passada, porque eu não ouvi ele ainda, me corrija se estiver errado. Do lado do Navegantes, das 2 adutoras, um dos sistemas foi furtado. Então se furtou o equipamento que faz a telemetria. Veja a gravidade da situação. Então, só se fazia, atenção por favor, só se fazia a telemetria de uma das adutoras. Então, quando teve toda essa confusão, dizendo que Itajaí não estava mandando a água certa, se baseou em uma só das adutoras. Tudo bem, foi um equívoco técnico. Tá, mas como? Se tinha sido furtado o equipamento. Como que quando divulgaram a informação não sabiam que só tinha uma adutora medindo?
Será que o pessoal que está na CESAM não sabe que existem duas auditoras? Como não? Então, assim, eu não tô aqui para trazer a solução, até porque não me cabe trazer a solução. O que eu estou apurando são as responsabilidades disso. Agora, por ser uma audiência pública, e o que é público do procedimento, dos procedimentos que eu tenho lá, tem que vir à tona, essas situações são as mais graves. Então, assim, o município de Navegantes, em todas as secretarias, não é só essa, só vai começar a mudar quando se começar a ter qualificação técnica de servidor público. Com todo respeito, e eu estou numa casa política e não me entendo errado, enquanto o vereador estiver indicando cargo em tudo que é lugar, pessoas desqualificadas, certo? Eu não estou generalizando, certo? Eu não estou generalizando. Existem servidores indicados que são bons, não estou generalizando. Só que eu estou dizendo o seguinte, que é muita gente comissionada, muita gente cargo de confiança, muita gente que, infelizmente, está lá para sugar. Sugar, sugar e sugar. Com todo respeito. E aí a gente vê o seguinte, infelizmente, que os administradores, em geral, dizem, eu sou aqui de Navegantes, eu sou daqui mesmo, eu cuido da cidade, vejo as coisas assim. Infelizmente, quem suga, quem está acabando com o município é o próprio navegantino. Então, assim, a coisa só vai mudar, e não, volto a dizer, não só na CESAM, em vários outros setores do município, quando se começar a ter qualificação técnica, fazer concurso público sério, colocar gente séria, empenhada. Primeiro. Segundo ponto, não adianta ter alguém empenhado se não tiver estrutura. Então, assim, se o secretário não tem orçamento para fazer o que tem que fazer, adianta o quê? Agora, se o município sabe que desde 2013 tem que fazer um monte de melhoria, não fez por quê? Ah, não tem orçamento, mas tinha que prever no orçamento do ano passado para esse. No ano anterior para 2018. 2016 para 2017, é assim que funciona. Isso não funciona só, e esse problema não é só na CESAM, é em todo. Temos 300 e poucos cargos comissionados de confiança no município. É um absurdo. É um absurdo. Tem gente ganhando muito dinheiro para não fazer nada. A população tem que ver isso. Esse é o problema. Então, eu não estou aqui e nem posso fazer uma análise muito crítica a respeito disso, porque daqui a pouco eu estou passando um pouco da minha necessidade de apurar o que tem que ser apurado, certo? E é claro que todas as responsabilidades em relação a isso estão sendo apuradas. Só que, assim, para o Ministério Público, e aí respondendo a pergunta do vereador Murilo, nós dependemos de apurar o que acontece, dependemos da justiça levar essas coisas adiante, e, infelizmente, isso tudo demora muito. Temos outro detalhe que eu lembrei agora, a questão de uma empresa terceirizada para leiturista, por exemplo. Ainda tem? Tem, né? Não tem mais? O ex-prefeito responde uma ação de improbidade por ter contratado leiturista. Poxa, como? Por que tanto terceirizado? Por que não tem servidor efetivo para essas coisas? Pô, se é uma atividade fim e tem que ter algum servidor. A empresa que instala a instalação de cavaletes, como a senhora falou antes, não é feita por uma empresa terceirizada? Como que a estrutura, com 25 mil unidades consumidoras, com uma taxa mínima de R$35, foi o que foi falado antes, vezes 25 mil, não tem servidor para instalar o cavalete, tem que ter uma empresa terceirizada para alguém lucrar com isso. Então, o que eu estou dizendo é que o Ministério Público está apurando, quem tiver que ser responsabilizado vai ser responsabilizado. Agora, essas situações todas têm que vir à tona para que a população saiba. Isso não acontece só, volto a dizer e repito e enfatizo, não só na CESAM, fizemos a audiência pública do DABA, foi aplicada a multa, só para voltar no tempo quem não estava na outra audiência, fizemos uma audiência aqui do bem-estar animal ano passado, e na época eu falei, tem uma multa que está para ser executada, era valor alto, mais de 1 milhão. A multa foi executada, o juiz ainda foi bonzinho, parcelou em 10 vezes para o município, está entrando a primeira parcela em janeiro e, infelizmente, de lá para cá, o município não fez nada. Continua com o mesmo problema e continua descumprindo a obrigação. Então, as coisas só vão mudar quando se tiver efetividade. Não vai, as coisas assim não vão andar. Então, o que a população tem que cobrar é dos seus administradores que façam a coisa acontecer, a começar pelo concurso público de gente qualificada. Como que não tem engenheiro? Não é verdade? Então, acho que eu tenho a colaborar a isso, eu estou atento, estou preocupado com toda essa situação. Uma população muito grande, com um problema muito grande, mas que, me parece, com um pouquinho de administração é sustentável.
Porque a arrecadação, como disse também um dos senhores, vender água à vista com certeza dá dinheiro. Não é à toa que isso aqui estava nos olhos da Lava Jato, melhor, da Odebrecht, e isso veio à tona via Lava Jato. Não é verdade? Então, me parece que o caminho é esse, que se começa com qualificação técnica. Por quê? Só para... Eu vou falando, vou lembrando. Outro detalhe. Não existe hoje, agora falando um pouco mais da questão técnica. Ouvi o secretário e perguntei para ele, secretário, desde 2013 sabe que falta reservatório, falta bomba para impulsionar a água. Algum engenheiro fez um projeto macro? Assim, pô, qual é o projeto macro? Quais lugares efetivos da cidade que tem que ter o reservatório, tem que ter as bombas? Não. Estamos fazendo isso, aquilo, mas, pô, aí tem um secretário hoje acha uma coisa, como alguém falou aqui também. Aí vem outro secretário acha outra coisa. Não. Tem que ter, no mínimo, um projeto técnico, com responsabilidade técnica, analisando a cidade como um todo, para que lá, onde está vindo a água de Penha, não precise mais vir de Penha, mas que se resolva o problema. E aí nós vivemos com essa realidade, e por outro lado, não sei se é questão política, fiquei sabendo pelo doutor Luiz Felipe, agora essa semana passada, Penha precisa passar 900 metros de tubulação para passar um adutor aqui para não faltar água, o município de Navegantes não permite.